Boa noite, Elza. Agora tá entrando, pessoal. Graças a Deus. Falei, uai, será que eu vou dar aula aqui sozinha hoje? Fiquei preocupada de vocês não entrarem, ué. Mas tá faltando gente demais aqui. Deixa eu dar alguns recadinhos, gente, né? Hoje vence o prazo da nossa VA, que é a postagem do nosso questionário, né? Vence hoje às 23h59, tá? Lembrando que o questionário tem que ser postado por cada aluno de forma individual. Então, eu já havia falado aqui. Eu fiz em grupo de estudo, professor e tal, fiz junto com meu colega. Não tem problema, desde que cada um poste o seu questionário, tá? Então, a postagem do questionário é obrigatoriamente individual. Deixa eu ver se tem alguém com dificuldade de entrar. Não, ninguém sinalizou no grupo, não. Em relação ao fórum de discussão, eu já verifiquei, né, as postagens, ficaram todas muito boas. E eu já, inclusive, postei a nota de vocês, já contabilizei a nota e acho que eu já postei no sistema a nota de vocês. Então, depois dá uma conferidinha lá para poder ver se está tudo certinho. Algumas pessoas eu verifiquei que não fizeram a postagem, né? Mas foram poucas pessoas na parte da noite. Eu tive mais alunos na parte da manhã que não fizeram postagem. E aí hoje, então, né? Ei, Ingrid, aí hoje então vocês postam lá bonitinho o questionário, tá? Não deixem para postar na última hora, gente. Eu já falei isso aqui. Na última hora, geralmente, o sistema trava, a internet de vocês cai, vocês ficam tendo um tanto de problema e não conseguem fazer a postagem. Né? Então, não deixem para fazer a postagem na última hora, exatamente para poder evitar esse tipo de angústia desnecessária. Né? A gente já está vivendo tanta angústia no presente momento, para que a gente vai ter mais uma angústia de ficar pensando se vai, né? Se a postagem vai ou não vai, porque a internet não está funcionando, né? Então, pelo amor de Deus. Ei, Fabrício! Então, tomem cuidado para fazer a postagem num tempo aí Boa razoável. noite. Ei, boa noite, fazer a postagem lá do questionário num tempo razoável, para vocês não terem problema aí, né? Não passarem por nenhum aperto, tá? Vocês têm até as 23h59 de toda forma, mas aconselho vocês a postar o quanto antes, tá? Na última aula, né, a gente teve uma aula mais curtinha, porque atendendo a pedidos eu dei aí uma parte da aula, a primeira parte da aula, para que vocês pudessem fazer a postagem do fórum de discussão, né? Alguns alunos haviam me pedido isso para eu dar a aula inteira. Eu falei, olha, a aula inteira não dá, mas uma parte da aula eu consigo me organizar para a gente poder, né, ter a aula normal, mas para que vocês pudessem fazer a postagem de forma mais tranquila. E aí, então, nós acabamos, a gente estudou, salvo engano, somente a parte de avaliação, né? Eu expliquei para vocês, o ato de avaliação é feito pelo oficial de justiça, em algumas situações é possível que seja chamada uma pessoa específica para avaliar, né? Mas isso só em casos muito específicos, se por um acaso houver alguma dúvida a respeito da avaliação que foi feita pelo oficial de justiça e se a execução exigir, tá? Se for um caso muito específico que o oficial de justiça ali, ele não consiga fazer a avaliação, e aí nesse caso é possível então contar com uma avaliação profissional. Vimos também, gente, que é possível fazer uma segunda avaliação. Vimos também que é possível, de acordo com essa segunda avaliação, né, aumentar ou diminuir a penhora, né? Reduzir ou ampliar a penhora, tá? Eu expliquei isso para vocês. E aí, então, a gente parou nos atos de expropriação. E aí faltou, eu só falei rapidamente, bem rapidamente, salvo engano. Não, eu até avancei bastante, assim, né, na adjudicação. Expliquei para vocês que a adjudicação é um ato através do qual o exequente fica com os bens do executado em pagamento da dívida, aceita ficar com esses bens, né? E expliquei também a questão das intimações. Eu lembro até que, acho que a última coisa que eu expliquei aqui foi a questão da adjudicação e valor do crédito. Até expliquei aqui também a questão da dispensa da intimação, que se o executado for citado por edital e não tiver procurador constituído nos autos, a intimação
a adjudicação, ela é dispensável, né? Eu lembro que até o Bruno questionou isso, falou, nossa, professora, mas como assim? A pessoa já foi citada, né, gente? Ela está ciente do processo de execução. E aí ela foi citada por meio de edital. No caso da adjudicação, se ela não tiver procurador constituído nos autos, ela não será intimada. Essa intimação ela vai ser dispensável, tá? E aí a última coisa que eu acho que eu falei aqui foi a respeito da questão da adjudicação e valor do crédito, ou seja, se eu estou adjudicando um bem e o meu crédito é maior do que o valor daquele bem, eu vou prosseguir na execução atrás de outros bens passíveis de penhora. Se, no entanto, gente, eu estou adjudicando um bem e o meu crédito é inferior ao valor do bem, eu vou ter que devolver um troco para o executado. Eu vou ter que depositar a diferença em juízo imediatamente, né? E aí eu ainda expliquei para vocês, dei um exemplo, olha, vamos supor, e por que que, né, dei um exemplo a respeito da adjudicação, até disse também para vocês, por que que a adjudicação é tão boa para o executado? Porque os bens, eles são adjudicados pelo valor de avaliação. Então, o executado, ele tem aquela garantia, gente, de que ele eventualmente está perdendo aquele bem, mas ele está perdendo aquele bem com o valor de avaliação. Então, ele não corre aquele risco daquele bem ser levado para um leilão e aí, por exemplo, ter o primeiro leilão, ninguém querer aquele bem, ele ir para um segundo leilão e ser arrematado por um valor abaixo do valor de avaliação dele. O executado ele tem essa segurança na adjudicação, porque a adjudicação é sempre feita em cima do valor de avaliação do bem, tá? E aí, eu exemplifiquei para vocês. Por exemplo, o Fabrício ele tem um crédito de 100 mil reais e adjudicou um bem de 70 mil. Nesse caso, então, ele vai buscar outros bens passíveis de penhora até complementar o crédito dele de 100 mil reais. E se fosse o contrário, professor, o crédito do Fabrício é de 70 mil e ele adjudicou um bem de 100 mil reais. Neste caso, ele teria que devolver o troco para o executado, né? Como assim, professora? Depositar a diferença relativa ao valor do bem e ao crédito dele em favor do executado, tá? Vinculada aos autos do processo. O executado ele teria acesso a esse valor através de um alvará, tá bom? E aí foi isso, né? A última coisa que a gente estudou, eu acho que eu não falei para vocês a respeito do direito de adjudicação exercido por terceiro, acho que eu não cheguei a falar disso, tá? Mas é possível que um terceiro tenha também interesse em adjudicar o bem? Sim, tá? Lembram daquelas pessoas que nós estudamos quando eu falei para vocês que se a gente estivesse fazendo uma penhora de um bem que já tivesse uma penhora, ou que fosse hipotecado, ou que tivesse uma alienação judiciária, alienação fiduciária, ou que tivesse ali um direito de superfície, uma enfiteuse, uma promessa de compra e venda, que fosse de um coproprietário, que necessariamente as pessoas deveriam ser intimadas quando eu fizesse a penhora do bem? Pois é, gente. Essas pessoas, tá? Bem como também os estados, a União e os municípios, têm direito de adjudicar o bem, tá? Caso elas tenham algum crédito vinculado àquele bem ou algum interesse relativo àquele bem. Então, elas têm também aí direito de adjudicar o bem. E aí, se, por exemplo, uma dessas pessoas for interessada em adjudicar o bem e o exequente também, vai ser procedido entre eles, gente, como se fosse uma licitação. O que é isso? Vai ser verificado qual que é a proposta que seria melhor para o executado, porque a gente tem que levar em consideração a questão da menor gravosidade. Então, o que é que vai atender de forma mais plena ali, tá? Em relação a essas propostas de adjudicação, tá? E eu vou verificar também que pessoa é essa. Por exemplo, se for o cônjuge, gente, o coproprietário, eles têm preferência em relação à arrematação, à adjudicação desse bem, melhor dizendo? Sim. Por quê? Porque, né, se for um coproprietário, metade do bem já é dele. Se for cônjuge, gente, metade do bem já é dele. Então, eles têm direito aí de preferência, tá? E igualdade de condições, ok? Então, cônjuge, companheiro, descendente e ascendente, nessa ordem aí do executado, terão direito de preferência em adjudicar o bem em igualdade de condições, tá? E aí, então,
seguindo, né, a matéria, foi feita a adjudicação, o exequente ele aceitou ficar com esse bem, então, em pagamento, tá? Foi feita a intimação do executado e a adjudicação vai ser realizada. Como é que eu formalizo essa adjudicação? Através da assinatura de um auto de adjudicação. Esse auto de adjudicação, gente, vai ser assinado pelo juiz, vai ser assinado pelo adjudicatário, vai ser assinado também, gente, pelo escrivão ou chefe de secretaria e pelo executado, se o executado estiver presente lá no ato, tá? É um auto de adjudicação, é um documento que formaliza essa adjudicação. E aí, gente, depois da assinatura desse documento, desse auto de adjudicação, será expedida uma carta de adjudicação com uma ordem de emissão na posse, se por um acaso mandado de emissão na posse, se por um acaso o bem for imóvel, ou será expedida uma ordem de entrega do bem, se esse bem for móvel. E aí, qual que é a importância relativa ao auto de adjudicação? Por que ele é tão importante? Porque a assinatura do auto de adjudicação, até a assinatura do auto de adjudicação, gente, o executado ele pode remir a execução. O que é remir a execução, galerinha? O que é remissão da execução? Com C cedilha, tá? O que é? Vou esperar vocês responderem aí. Estão muito quietos hoje. O que é remissão com C cedilha, galerinha? Não. Pagar, tá? A remissão com 2 S's é perdoar, remitir, e a remissão com C cedilha é pagar, remir. Então, até qual momento o executado ele pode remir a execução? Até que haja a assinatura, se a gente estiver falando de uma adjudicação, até a assinatura do auto de adjudicação, ele ainda pode pagar a execução. Mas não é simplesmente, gente, pagar o valor do crédito, o principal e pronto, acabou. Não. Quando a gente fala de pagar a execução, a gente está falando do principal, juros, correção monetária, custas e honorários de advogado, tá? Então, tem que pagar isso tudo para ele poder, né, ficar com o bem, tá? Se já tiver assinado o auto de adjudicação, professora, já era, tá? Não tem mais jeito, já era, perdeu o bem mesmo, acabou, não tem mais jeito, tá? A não ser que haja alguma nulidade no processo, né, gente? Mas se o processo estiver todo perfeito e acabado, não há que se falar aí em qualquer tipo de revisão dessa adjudicação. Assinou o auto, já era, tá? É só sentar e chorar mesmo, né? Professora, vamos supor que eu sou exequente e eu não tive interesse num primeiro momento em adjudicar o bem, tá? Para mim, naquele primeiro momento, adjudicar o bem não era interessante. Eu vi aquele bem lá, falei assim, isso aí vai dar para mim dor de cabeça, eu prefiro levar esse bem para um leilão. Então, vamos supor que a Ingrid, ela estava executando o Fabrício e aí ela pegou um bem do Fabrício, um carro do Fabrício foi penhorado, ok? Ela não quis adjudicar esse carro e esse carro foi levado a um leilão. Foi realizado o primeiro leilão, cujo valor mínimo foi o preço de avaliação do bem. Ninguém interessado. Foi realizado o segundo leilão, cujo valor mínimo foi aí 65% do valor de avaliação, tá? Estava lá descrito no edital que seria essa porcentagem, e aí esse era o preço mínimo lá do lance no leilão. Houve o segundo leilão e ninguém quis o carro. E aí? E aí, gente, que nessa situação reabre-se para o exequente a possibilidade de adjudicar o bem, tá? Eu não sei se eu cheguei a falar isso aqui com vocês, eu acho que não, tá? Reabre-se para o exequente a possibilidade de adjudicar o bem. É o que, por exemplo, é feito pela Caixa Econômica Federal, né? A Caixa Econômica Federal, ela vive fazendo isso. Ela, né, quando ela pega os imóveis que não foram pagos, né, então penhora, e aí então ela leva esses imóveis a leilão, faz o primeiro leilão, às vezes não tem ninguém interessado, vai para o segundo leilão, se também não tiver ninguém interessado, gente, no segundo leilão, o que é que a Caixa costuma fazer? Não só a Caixa, tá, gente? Outros bancos também.
eles têm o costume de adjudicar esse bem. E aí, então, né, eles ficam com esse bem. Esse bem ele vai para uma empresa gestora de ativos, no caso da Caixa Econômica Federal, chama Engeia. E essa empresa ela é responsável pelo pagamento de IPTU, de condomínio, por fazer a gestão desses bens até que esses bens sejam vendidos, né, novamente. E adivinha onde uma parte, né, desses bens é vendida? Alguém tem uma pista? Quem está atrás de casa própria adora, é um evento que todo mundo fala, ai, o feirão da casa própria, né? Você sabe onde é isso? Alguns imóveis que estão lá no feirão, gente, são imóveis que estão nessa situação. São imóveis que já foram levados a leilão, alguns, exatamente, feirão da Caixa. Alguns imóveis já foram levados a leilão, não foram arrematados porque ninguém teve interesse. São imóveis que estão ocupados, tá? Pelo devedor, e aí então oferece-se essa oportunidade de aquisição por um valor às vezes até mais baixo, né, do que o valor de mercado, para lá no feirão da casa própria, para a pessoa, né, que quer adquirir ali seu primeiro imóvel, enfim, para que seja atrativo a ela. A grande questão é a seguinte, gente, você pode acabar comprando um imóvel, e você vai ser informado disso, tá? Pode acabar comprando um imóvel que está ocupado. E, gente, a responsabilidade de retirar essa pessoa que está ocupando o imóvel, ou seja, o devedor, é sua. Você que adquiriu o bem, você que fica aí, né, com o abacaxi para você descascar, referente à retirada dessa pessoa de dentro do apartamento, de dentro do imóvel, tá? Então tem que tomar muito cuidado, gente, né, com esses feirões, com leilão. Hoje a gente vai falar de leilão também. Alguns imóveis nessa situação, quando eles são adjudicados por banco e são colocados à venda, em feirões, em promoções, enfim, eles têm dívida de IPTU, alguns têm dívida de condomínio. E isso tá tudo, gente, escrito no contrato que você vai assinar com o banco. Só que nem todo mundo aqui lê o contrato que está assinando. Então, muitas vezes acontece da pessoa não ter tanta instrução e só descobrir que tem uma dívida de IPTU, uma dívida de condomínio, quando ela entra no imóvel. Ou só descobrir que o imóvel está ocupado e que é difícil de tirar a pessoa de lá quando ela tem que tirar a pessoa. Tem que ficar muito. A gente tem que prestar muita atenção com relação a isso e informar as pessoas, né, que não é tão simples assim, tá? É claro que eu tô dizendo, não tô dizendo aqui, gente, que todos os imóveis que são vendidos no feirão são nessa situação. Não, de jeito nenhum. Tem muitos imóveis que a Caixa funciona como incorporadora e ela tem essa possibilidade de negociá-los aí com um valor abaixo do valor de mercado ou com um valor bom, né? Considerando se a gente fosse comprar aí fora. Então, assim, ela tem essa possibilidade, essa barganha, mas alguns imóveis que estão ali são nessa situação que eu tô falando para vocês, né? Foram adjudicados pela Caixa. Então tem que tomar muito cuidado, tá? Isso em todos os bancos fazem isso, né? Todos os bancos fazem isso, tá? Bom, então vocês já sabem que se, por exemplo, ficar frustradas tentativas de alienação desse bem, reabre-se para o exequente a possibilidade de adjudicar o bem, tá? Posteriormente. Professor, e se mesmo assim suponhamos que a Ingrid não queira adjudicar o carro do Fabrício? Nesse caso, então, a Ingrid vai ter que procurar outros bens passíveis de penhora, para que seja, então, realizada a penhora, avaliação e esses bens sejam levados a um leilão, tá? Beleza? Vamos lá, continuando. E aí, então, a gente finaliza a parte de adjudicação e vamos para a alienação. O que é alienação, gente? A alienação é o ato através do qual você pega aquele bem que foi penhorado, tá? Que já teve uma avaliação prévia, que foi penhorado e este bem será vendido em um leilão. Então, através da satisfação do direito do credor, do exequente, vai se dar através de dinheiro. O produto da venda dos bens será entregue para o exequente para satisfazer o crédito dele. Isso é alienação. E aí, o que acontece? A gente tem duas modalidades de alienação previstas no CPC. A primeira delas é a alienação por iniciativa particular e a segunda é a alienação judicial, tá? A alienação por iniciativa particular, gente, a lógica dela é muito interessante. Qual que é a lógica da alienação por iniciativa particular?
é a seguinte: quem que é o maior interessado em que esse bem seja vendido e que esse bem seja vendido rápido e na melhor das condições? Quem que é o mais interessado nisso, gente? O exequente. Então, a alienação por iniciativa particular, ela concede ao exequente a possibilidade dele assumir esse processo aí de alienação do bem, tá? Ele fica responsável por fazer a venda desse bem. Mas o negócio não é solto, não, tá? É lógico que o procedimento é muito menos burocrático. Eu considero que é um procedimento ótimo para o exequente. Hoje, a grande maioria dos bancos utiliza este procedimento, né? Se você for verificar, Banco Santander, Itaú, Bradesco, eles utilizam a alienação por iniciativa particular, tá? A grande maioria deles, porque é um procedimento mais rápido, menos burocrático e eles estão ali participando ativamente, né? Então, a lógica é muito interessante, tá, gente? E funciona realmente na prática. E aí, como é que é esse procedimento? Fica totalmente solto? Não. Primeiro, gente, quem vai realizar a venda desses bens é um corretor devidamente credenciado com o Poder Judiciário ou um leiloeiro público, tá? Naquelas comarcas em que eu não tiver corretor credenciado com o Poder Judiciário ou leiloeiro público, aí sim o exequente pode indicar qualquer pessoa ali que tenha um mínimo ali de especialidade, um corretor, para poder fazer a venda do bem, tá? Mas, existindo corretor credenciado ao Poder Judiciário ou leiloeiro público, um dos dois é que vai promover essa alienação por iniciativa particular. Um deles é que vai aí promover a venda desses bens, tá? Na ausência, aí pode ser um outro corretor, tá? Bom, outra coisa também que é muito interessante. Embora o exequente ele fique tomando conta desse procedimento, gente, há uma regulamentação mínima do que pode ou não ser feito. Então, o juiz ele vai fixar o prazo em que essa alienação deverá ser feita. Olha, a alienação por iniciativa particular deverá ser realizada no prazo de 3 meses. Não sendo realizada no prazo de 3 meses, haverá então alienação judicial. Então, ele vai fixar esse prazo para que essa alienação seja realizada. Ele vai também, gente, fixar a forma de publicidade dessa, né, da notícia dessa alienação. Então, isso vai ser publicado em jornal de grande circulação, vai fazer propaganda em alguma emissora de televisão, vai utilizar a internet. Qual o meio da internet? Rede social? Qual rede social? Instagram, Facebook, Twitter? O que vocês vão utilizar? Né? Vai colocar anúncio pago no Facebook, no Instagram? Como que é que isso vai ser noticiado? Então, o juiz ele também vai fixar, tá? Essa forma de publicidade. O juiz também, gente, vai fixar o preço mínimo de aquisição deste bem em alienação particular, tá? Então, o juiz ele fixa também o preço mínimo, né? Levando em consideração que, obviamente, tá? Não pode ser menos do que o valor de avaliação do bem, né? As condições de pagamento, é possível que esse bem ele seja levado a uma alienação por iniciativa particular e que ele seja adquirido, nesse caso, em parcelas? Ou não é? Sendo em parcelas, quais serão as garantias que serão prestadas para que haja esse pagamento até o fim aí do parcelamento? Então, ele vai fixar também as garantias. E se for o caso também, o juiz fixa a comissão de corretagem, ou seja, a comissão do corretor ou do leiloeiro público, tá? Então, não é um procedimento todo solto, né? O exequente, ele participa ativamente, mas o juiz, ele regulamenta boa parte do procedimento, tá? Se a alienação for realizada, gente, ela vai ser formalizada por meio de um auto, por meio de um termo, melhor dizendo, que vai ser aí lavrado nos autos do processo, tá? Um termo que vai ser lavrado nos autos do processo. E esse termo, gente, ele vai ter que ter a assinatura do juiz, do exequente, do adquirente desse bem, tá? Do escrivão ou chefe de secretaria e do executado, se o executado estiver presente, tá? E aí, assinado então, gente, esse termo referente aí à alienação judicial, alienação por iniciativa particular, desculpa, né?
assinado esse termo aí da alienação por iniciativa particular, vai ser expedida, gente, a carta de alienação, se por um acaso for bem imóvel, tá? E aí, no caso, né, de haver a carta de alienação, vai ser também expedido o mandado de emissão na posse, ou então vai ser expedida uma ordem de entrega do bem, se esse bem aí, gente, for um bem móvel, tá? Mais uma vez, gente, sendo lavrado nos autos do processo esse termo, né, de alienação assinado pelas partes, não há qualquer possibilidade de remissão da execução. Já era, tá? Então, a assinatura tanto do auto de adjudicação quanto do termo de alienação, no caso da alienação por iniciativa particular, veda a remissão da execução, ou seja, o pagamento da execução por parte aí do executado. Ok? Professora, como que é a regulamentação da alienação por iniciativa particular? Ela é de competência dos tribunais. Então, os tribunais, gente, eles vão soltando resoluções para poder regulamentar essa alienação por iniciativa particular. Então, o Tribunal de Justiça tem uma resolução própria a respeito disso, Tribunal de Justiça aqui de Minas. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem outra resolução, de São Paulo tem outra. Então, cada estado, através do seu Tribunal de Justiça, regulamenta de forma própria o leilão por iniciativa particular, tá? A alienação por iniciativa particular. Só essa parte mais geral que o Código de Processo Civil regulamenta, tá? Alguma dúvida, gente? Até agora? Tá tranquilo? Tá rápido, porque às vezes eu vou acelerando, eu vou empolgando com a matéria, gente, e aí eu vou acelerando demais. Se tiver muito acelerado, vocês me param e falam, professora, para um pouco. Fala, Fabrício. Roberto, Pois não. na alienação particular, então, só seria pelo valor da avaliação, assim, seria o O mínimo, né? mínimo. Sim. Lá na alienação por iniciativa particular, gente, em regra, o juiz ele não fixa tipo 2 leilões, não fixa isso não, porque ele deixa isso, essa regulamentação, assim, ele regulamenta o básico. Qual que é o valor mínimo? Tanto, né? Que seria o mínimo valor de avaliação. E se eventualmente for necessário fazer um outro leilão, ele vai fixar esse valor mínimo relativo também ao segundo leilão, né? Mas, via de regra, gente, na prática, né, essas alienações por iniciativa particular, não tem, assim, essa questão de primeiro leilão, segundo leilão. Geralmente, faz-se um leilão só, né? Geralmente, se obtém aí sucesso em um leilão só, tá? Mas, né, a regulamentação do preço mínimo de aquisição seria no caso do segundo leilão, porque para todos os efeitos, em caso de um primeiro leilão, o valor mínimo já é o valor de avaliação do bem, não tem como ser diferente disso, tá? Então, essa fixação de preço mínimo de alienação, né, de relativa à alienação do bem, seria no caso de eventual segundo leilão, tá? E aí, gente, se não houvesse essa fixação também, né, no caso da alienação por iniciativa particular, utilizaria-se o que a gente tem no Código de Processo Civil referente a preço vil, tá? Ou seja, o bem não pode ser adquirido por preço que seja considerado vil, menos do que 50% do valor de avaliação do bem, tá? Essa regulamentação aí é mais para a existência de um segundo leilão, mas na prática da alienação por iniciativa particular, a gente quase não vê a realização desse segundo leilão, tá? Belezinha? Porque normalmente o que atrai as pessoas para o leilão é justamente esse segundo leilão, que é O um segundo abaixo do leilão. preço de mercado. Né? É. Geralmente sim. Mas mesmo assim, é possível que tenha? É possível, tá? Por que eu tô dizendo que quase que não tem, gente? Porque os leilões por iniciativa particular, né, eles são praticamente quase todos realizados por via eletrônica. Isso aí já é uma realidade. E eles ficam abertos durante muito tempo. Então, assim, o banco ele consegue sentir como é que tá ali o interesse em relação àquele imóvel, entendeu? Pode acontecer de haver um segundo leilão? Pode acontecer sim. E aí, para isso é que serve essa questão da regulamentação aí por parte do juiz do preço mínimo, tá? Mas a gente tem, assim, a gente tem que pensar que é menos burocrático, é menos controlado, digamos assim, pelo judiciário,
tem esse mínimo de controle, entendeu? Mas essa alienação por iniciativa particular, ela é mais solta. Ela é mais solta. A gente vê isso na prática, assim, de uma forma muito, muito, muito clara. Fica muito transparente que ela é mais solta. Mas eu concordo com você, Fabrício. De fato, quando a gente está diante de um leilão, né, dependendo do bem, o mais interessante é você aguardar o segundo leilão, tá? De toda forma, acontecendo o segundo leilão, o valor mínimo já foi fixado pelo juiz. Ele regulamenta isso. Tranquilo? Beleza, Fabrício? Beleza. Então tá. Gente, alguma dúvida? Tranquilo? Posso seguir adiante? Então, hoje, agora, a gente vai entrar na matéria que seria de hoje mesmo, tá? Que é a alienação e leilão judicial, né? Não sendo realizada a adjudicação, não sendo realizada, gente, a alienação particular do bem, tá? Vai ser realizada a alienação judicial, o leilão judicial, tá? Que será realizado de forma presencial ou eletrônica. Hoje, a gente tem aí, gente, a preferência pela realização do leilão de forma eletrônica, tá? Então, preferencialmente, o leilão ele vai ser realizado de forma eletrônica. Não sendo possível a sua realização por meio eletrônico, ele vai ser realizado de forma presencial. Alguns leilões ainda hoje são realizados de forma mista, tá? Tanto de forma presencial quanto de forma eletrônica ao mesmo tempo. Então, o que acontece? Como é que eu faço para um leilão ser realizado de forma eletrônica e de forma presencial ao mesmo tempo, né? De forma física, presencial ao mesmo tempo. O de forma eletrônica, gente, ele fica aberto durante mais tempo. Então, tipo, abre hoje o leilão, tá? Até semana que vem. E aí, na semana que vem, por exemplo, na quarta-feira, ele vai ser finalizado, que é o dia do leilão presencial. Então, quem tiver interesse em fazer o lance de forma eletrônica, vai ter de hoje até quarta-feira que vem. E quarta-feira que vem vai ser finalizado com a data, né, com a realização do leilão presencial. Como é que funciona essa questão aí do leilão misto? O leiloeiro que é o responsável por fazer, né, gente, conduzir esse leilão, ele é responsável por tudo, praticamente, tá? O leiloeiro público. Então, ele que vai ser responsável por poder pegar o bem, demonstrar o bem, né? Se a gente estiver falando de um leilão eletrônico, gente, ele vai tirar fotos desse bem, descrever esse bem minuciosamente lá no site, tá? E aí, se a gente estiver falando de um leilão presencial, ele vai pegar esse bem, expor esse bem aos interessados, enaltecer as qualidades. Então, o leiloeiro, ele é um vendedor nato. Ele é a pessoa com a lábia, tá? Ele é a pessoa que ele tem o dom da palavra, isso aí é fato. E aí, o que acontece? Quando a gente tem um leilão misto, a gente tem o leiloeiro lá presente, oferecendo os bens lá na hora, né? Foto do bem, tá? Se for um imóvel, né, gente? Foto do bem e tudo. E uma outra pessoa, um auxiliar dele, fica sentado no computador em tempo real, recebendo os lances. Então, vamos supor que o lance, o primeiro produto a ser leiloado seja essa garrafinha, tá? Então, o leiloeiro vai falar assim, olha, essa garrafinha, ela já há um leilão eletrônico em evolução. O preço mínimo que nós tivemos de avaliação dela foi R$ 200. Com os lances que nós tivemos por meio eletrônico, nós temos o lanche de R$ 250. A garrafinha ela é de plástico transparente, ela tem uma tampinha cinza e uma tampinha lilás, ela é bastante resistente, já sofreu diversas quedas. E aí, alguém deseja dar um lance? R$ 260 ali. R$ 260. Alguém deseja dar mais um lance? Aí, suponhamos que recebeu em tempo real um lanche de R$ 270. Então, a pessoa que está no computador levanta a mão e fala assim, lance recebido do internauta no valor de R$ 270. Aí o leiloeiro fala, alguém deseja arrematar o bem? Senão o bem será arrematado para o internauta. E a pessoa levanta a mão lá na plateia e fala, R$ 280 ali. Aí, o auxiliar do leiloeiro está lá no computador, R$ 290. Internauta deu lanche, R$ 290. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Arrematado para o internauta que fez o lance de R$ 290. É isso, tá? Então, acontece ao mesmo tempo, gente, a forma eletrônica e a forma presencial, tá? Isso se a gente tiver um leilão misto.
tá? Hoje a gente ainda tem alguns leilões que são assim, mas preferencialmente o leilão ele vai ser realizado de forma eletrônica. Se não tiver jeito, realiza então de forma presencial, certo? Beleza? Bom, esse leiloeiro público, gente, é uma pessoa que ela é credenciada, tem um curso, tá? Ela faz um curso e tudo, e ela é credenciada ao Poder Judiciário. Tem que ter um mínimo aí de experiência, né, gente? 3 anos para poder ser nomeado, tá? Pelo juiz. Via de regra, quem faz a escolha é o juiz, mas o exequente, ele pode requerer ao juízo um determinado leiloeiro, tá? E aí o juiz vai analisar o requerimento do exequente. Então, pode haver uma indicação do exequente em relação a esse leiloeiro. Professora, qual que é a importância aí da questão do leiloeiro? Por que ele é tão importante? Porque percebam, gente, se o leiloeiro é um vendedor nato, eu vou querer, para poder leiloar os bens que foram penhorados, o melhor leiloeiro. Eu quero aquela pessoa que vende avião caindo, né? Porque eu quero que o bem seja vendido e eu quero receber meu dinheiro, meu crédito. Então, por conta dessa questão do interesse aí do exequente, é que a lei possibilita que ele faça uma indicação para o juiz. Não quer dizer que o juiz tenha que acatar a indicação feita pelo exequente, tá? A escolha é do juiz. Ok, gente? Bom, se a alienação, gente, judicial for feita por meio eletrônico, ela tem que atender uma série de requisitos, tá? Então tem que ter ampla publicidade, ou seja, tem que ter aí, todo mundo tem que ficar sabendo desse leilão, o maior número de pessoas possíveis, tá? Autenticidade e segurança. Hoje a gente fala muito, gente, de segurança de dados na internet, né? Eu vi aí esses dias um monte de aluno, um monte de conhecido meu, um monte de amigo meu postando aquela brincadeira do FaceApp, né? Em que você consegue, através de uma foto sua, saber como você seria fisicamente se você fosse do sexo oposto. E aí eu não sei se vocês sabem, acredito que todos saibam, porque depois foi noticiado isso, esse FaceApp, ele tem já algumas denúncias de roubo de dados, né? E internet, vocês sabem como que é. Então, é necessário comprovar que este leilão, sendo realizado de forma eletrônica, gente, ele tem segurança, tá? Ele tá aí, ele tem uma segurança cibernética, né? Então é possível aí você utilizar o sistema de forma tranquila, sem que seus dados sejam roubados. Então é necessário demonstrar isso ao juiz, tá? Tem que ser criptografado, tudo bonitinho. E aí, então, o leilão, se por um acaso esse leilão for presencial, gente, o juiz é que vai determinar o local em que vai ser realizado esse leilão, tá? Em alguns lugares, né, o leilão ele é realizado na sede do juízo, principalmente em cidades do interior, a gente ainda tem muito isso. Leilões sendo realizados na sede do juízo. Graças a Deus que hoje a gente tem a possibilidade do leilão eletrônico, porque se nós não tivéssemos, imagina nessa época de pandemia, a gente ter que ficar contando com leilão presencial. Ia ser meio complicado, né? Imagina. Não tem como, tá? Como é que você vai aglomerar um tanto de gente numa sala, né? Por conta de um leilão. Então, ainda bem que hoje a gente tem essa possibilidade do leilão eletrônico, tá? Como eu já disse a vocês, o juiz é que vai designar esse leiloeiro público, né? O exequente ele pode fazer a indicação, mas o juiz ele não é obrigado a acatar a indicação do exequente, tá? O que o leiloeiro público ele faz, gente? Ele publica o edital anunciando a alienação. Ele realiza o leilão aonde os bens estiverem. Ele expõe aos pretendentes os bens com as suas características. Ele também tem que receber e depositar em um dia, gente, o produto da alienação e ele tem que prestar contas no prazo de 2 dias contados da data deste depósito a respeito de tudo que foi gasto no leilão. Agora eu vou encerrar a transmissão, eu vou passar para outra que a gente está nos últimos segundos, tá? Ninguém foge, tá bom? Não pode fugir, tá? Beijo!